Esse é o primeiro episódio do nosso Vida Plena Talks, uma série de entrevistas que nós vamos fazer dentro da nossa série de pregações aqui da Vineyard Piratininga chamada Vida Plena. Essa série fala a respeito do efeito do evangelho em todas as áreas da nossa vida, área espiritual, física, emocional, mental. Nós vamos até para a área financeira, como que o shalom, a paz de Deus, a presença de Deus nos invade. E hoje o nosso assunto é vida espiritual plena. Na verdade, 5 dicas a respeito de como viver uma vida espiritual plena. E para conversar com a gente, eu convidei o Luciano Manga. O Manga é conhecido de todos, mas é sempre bom apresentar para aqueles que ainda não o conhecem. O Manga tem uma trajetória muito conhecida na igreja brasileira, a partir ali dos anos 80, com especialmente, entre tantas coisas, através do trabalho de música, de evangelização, através da banda Oficina G3. Foi assim que eu conheci o Manga. Eu me lembro de participar de concertos que a banda fez aqui em Bauru, inclusive. Mas, nos anos 90, nós nos conectamos novamente, mas dessa vez através da Vineyard. O Manga é pastor de uma igreja Vineyard, plantou essa igreja Vineyard no Rio de Janeiro, e, além disso, ele faz parte do Conselho Nacional da Vineyard Piratininga, junto comigo e outros irmãos. Acima de tudo isso, é um grande amigo, um irmão querido, é sempre bom demais estar com ele. Ele é casado com a Pita, ele é pai do Cauê e do Luca, e ele aceitou o convite para conversar com a gente. Então, eu vou trazer o Manga aqui para a nossa sala, e vai ser um tempo especial, tenho certeza. Manga, seja bem-vindo. Que alegria, Milton. Sempre é prazeroso poder participar aí dos eventos e das propostas, né, da Vineyard de Piratininga. Eu acho muito legal, muito criativo, né? E é um tipo de coisa que eu particularmente gosto demais. E ainda mais agora, com essas propostas tecnológicas, isso se ampliou ainda mais, né? Exatamente. Isso facilitou para a gente, né, Milton? Como facilitou da gente poder usar a nossa criatividade para coisas que são relevantes, são significativas, são abençoadoras. E ter essa possibilidade de você estar aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Piratininga, e a gente conversando, fizemos isso recentemente, né, no Vineyard em Casa, estamos aqui de novo. Você vai virar nosso freguês, porque além de você gostar de tecnologia, cara, a gente tem muita coisa boa para conversar, né? Verdade mesmo. Ô Manga, eu introduzi falando aqui de Oficina G3, né, da sua trajetória, uma parte muito importante, né, e bonita da sua história, da sua vida. Depois, plantar uma igreja local, né, você já atuava como pastor na Igreja Renascer, mas plantando uma igreja local e fazendo isso há tanto tempo. Mas são duas imagens muito diferentes, né? Porque a primeira imagem, eu vejo o Manga lá em cima do palco, e até eu sempre brinco, né? Se jogando em cima do público. E a imagem do Manga hoje, né? Assim, o que mais me chama a atenção é a atenção que você tem dado para as disciplinas espirituais, que é quase que um oposto daquele universo, né? Porque valorizando muito o tempo de solitude, a meditação, e isso tem sido uma coisa muito importante para você. Então, antes de nós entrarmos nas 5 dicas, né, que esse é o nosso assunto de hoje, eu só queria ouvir um pouquinho a respeito disso. Uma coisa anula a outra, né? O Manga das multidões, do evangelismo, da música rock and roll, do avanço, né, de ser o cara lá da frente, é anulado pelo Manga, que hoje é um cara muito voltado para a espiritualidade, para a vida interior, para o pastoreamento. Você está fazendo um doutorado agora na área de pastoreamento. Então, fala para mim. Olha, Milton, interessante porque mesmo nessa vida que eu
vivi, que era de palcos e bandas e turnês e viagens, eu sempre valorizei a leitura, principalmente a leitura que me levava à devocionalidade, à piedade. Por exemplo, eu fui muito influenciado pelo Dr. Russell Shedd. Eu lembro que nos anos 80 eu li um livro dele que me impactou. Eu acho que isso na Vineyard, que foi muito forte quando eu encontrei o movimento, que foi a questão da adoração. Foi o Russell Shedd que me apresentou essa proposta de uma adoração que leva à intimidade. Até um livro dele chamado Adoração Bíblica, que eu recomendo, é um belíssimo livro, a forma como ele explica a adoração. E também ele que me apresentou um camarada que naquele período ali dos anos 80 me impactou muito, principalmente no aspecto da espiritualidade, no sentido de voltar para as escrituras, de voltar para a oração, foi o A.W. Tozer, que foi o Russell Shedd que me apresentou a A.W. Tozer. E eu lembro que um dos livros que eu li, que me mexeu muito, foi Raiz dos Justos, do A.W. Tozer, e depois um livro de oração do A.W. Tozer, que esse mexeu comigo. Então, desde lá, a questão do contato com as escrituras e a valorização da vida interior através da oração, ela já existia, né? Lógico que eu numa dimensão muito menor, mas ela já existia. E eu acredito que foi isso que acabou ajudando a desenvolver um trabalho, entendeu? Muito legal. E uma coisa não anula a outra, né, Manga? Eu acho que é um equilíbrio importante. Acho que tem até a ver com as premissas que nós temos na Vineyard, né? De nós equilibrarmos todas esses pilares, né? Então, de um lado, a intimidade com Deus, a adoração tão claras, né? Na adoração da Vineyard, nas músicas e tal. Mas de um outro lado, por exemplo, nós temos a questão missional, a questão de ser relevante, a questão de plantar igrejas, de ir na direção do pobre, do necessitado. Então, não é eu quero isto ou aquilo, né? Nós somos chamados a fazer as duas coisas. Então, nós não vamos nos trancar nos mosteiros, mas, ao mesmo tempo, também nós não vamos nos tornar simplesmente ativistas que vivem apenas na rua, né? Nós queremos equilibrar isso. Faz muito sentido, com certeza. É verdade. Ô, Manga, eu pedi para você 5 dicas. Como eu expliquei na introdução aqui, nós estamos propondo essa reflexão sobre vida espiritual plena. E sabendo do seu envolvimento com disciplinas espirituais, essa é uma paixão sua, eu te convidei para falar para a nossa galera aqui. E você me enviou 5 dicas. Eu vou mencioná-las aqui para a gente conversar, para você explicar um pouco do que se trata e como é que nós podemos vivenciar isso na prática. Você me enviou 5 dicas: quietude, oração, ouvir, gratidão e generosidade. São 5 dicas. Então, eu queria começar com quietude. Talvez esse seja um conceito novo para algumas pessoas. Você podia explicar um pouco para a gente melhor? Olha, a quietude é quando... primeiro, antes de eu entrar, de poder falar o que é a quietude, primeiro a gente tem que entender que nós vivemos num mundo barulhento. Com certeza. Nós vivemos, por exemplo, a internet é barulhenta, né? Nós que estamos muito ligados à questão de mídia social, tal, a gente vê o quanto que isso Milton, eu vou ter que parar um pouquinho, porque não paro de tocar aqui, preciso ver o que está acontecendo. Só um instantinho. Vai lá que depois eu edito essa parte aqui. Jane, desce para mim lá, por favor, eu não posso. Vai falar você. Leva aqui ela também. Eu edito ou não? Porque como isso aqui é um bate-papo, viu, Manga? Eu edito ou não? Porque como isso aqui é um bate-papo, a interrupção faz parte. Não, você vê como esse mundo é barulhento, né, cara? É justamente isso que você estava falando. É realmente porque é um barulho... Para você ver como a gente tem que lidar com essas questões,
porque eu avisei a pessoa que está aqui, está limpando a casa, que eu ia ter esse encontro, né, e que ela tinha que ficar atenta, porque iam tocar aqui, iam trazer, sei lá, alguma coisa para... Porque eu estou recebendo livros, né, que eu estou comprando, então eu falei, fica atento, mas não para de tocar a campainha. Não, fala sério. Você, na verdade, você planejou isso. Quando você começou a falar de interrupção, de mundo barulhento, você falou, aí você entra e invade o negócio para eu demonstrar que o negócio é assim mesmo. Você vê, cara, você vê que isso tem a ver, né, cara? Que impressionante, né? Então, cara, para você notar o quanto que o nosso coração e a nossa mente, eles estão ocupados, né? E uma mente, uma mente, quando ela não está quieta, ela perde coisas preciosíssimas, né? Por isso que é importante a gente reservar no nosso dia um momento para se aquietar. Aí está a questão da quietude, é encontrar um momento no dia para você se aquietar. E já que nós somos aqueles e aquelas que caminham com Deus, a gente se aquieta onde? A gente se aquieta em Deus. Então a gente tem que reservar tempo para simplesmente aquietar o quê? A nossa mente. Porque a nossa mente, ela é agitada. Ela é agitada demais. Com certeza algumas pessoas que estão aí nos vendo falam, rapaz, é isso mesmo. Eu não consigo parar. Eu não consigo me aquietar. São muitas vozes, né, Manga? São muitas vozes o tempo todo, né? Isso, são muitas vozes, e aí a pessoa, ela não consegue. Se eu pedir para uma pessoa ficar um minuto que seja, em total silêncio, ela vai encontrar dificuldade, né? E por isso que a gente necessita. Então, eu diria, por exemplo, bem prático mesmo, para quem está nos vendo e nos ouvindo, né? Bem prático. Tente no seu dia encontrar um lugar tranquilo. Olha a dificuldade, já tem que encontrar um lugar tranquilo. Mas tente encontrar um lugar tranquilo e simplesmente fechar os olhos e prestar atenção na tua respiração. Só isso. Que seja um minuto de você parar e prestar atenção na sua respiração. Tá? Apenas isso. Né? Agora, lógico que nós que já tem uma relação com Deus, né? Então traga isso para a sua espiritualidade. Se aquietar, né? Tentar ficar, deixar com que você se acalme, e aí depois sim, você vai para o texto bíblico, aí sim depois você pode até fazer uma oração falada, ou escrita. Eu gosto muito de fazer minhas orações escritas, né? Então, é uma dica, né? Como você está dizendo que são dicas aí, então nós hoje temos que nos aquietar, ainda mais diante do que nós estamos vivendo. Nós não conseguimos desenvolver relacionamento de qualidade com ninguém se nós não dedicarmos um tempo de qualidade para essas pessoas, né? É até uma das linguagens do amor, né, do Chapman. Sim. E pelo que eu estou na sua explanação, nós pensarmos de reservar esse tempo, um tempo de qualidade, onde nós realmente possamos parar para ouvi-lo, né? Para refletir, sair. Eu estou antecipando termos aqui, né? Mas a questão assim, de nós sairmos do barulho, sairmos da agitação, né? Criarmos a oportunidade. Eu gosto muito da frase que você usa, um tempo de qualidade. Poxa, se nós estamos indo para uma relação com Deus, essa relação com Deus não tem que ter qualidade, não é? A pessoa que traz maior significado na sua vida, você não tem um tempo de qualidade com ele, então alguma coisa está errada, né? Porque a pessoa mais significativa da sua vida, você não reserva um tempo de qualidade com ele, né? Então isso demonstra o quanto que nós estamos corridos, enquanto que a coisa está realmente muito agitada. E é mesmo um desafio, né? Porque a vida moderna é uma vida agitada, né? Tá todo mundo trabalhando, estudando, educando filhos. Em alguns contextos, a própria vida da igreja acaba sendo uma coisa pesada para alguns também. E
com a tecnologia, como você falou, nós estamos o tempo todo sendo acionados aí pelo celular, pelos outros devices aí, chamando a nossa atenção. Então, é um exercício importante, nós encontrarmos esse tempo de sermos disciplinados. Faz muito sentido, Manga. Agora, o segundo ponto que você sugeriu aqui é a oração. A oração parece ser um conceito comum para todo mundo. Todo mundo ora, todo mundo sabe o que é. Isso é tranquilo. Quando você fala de oração, eu queria que você explicasse um pouco. Lembrando que nós temos pessoas aqui que oram muito. Tem pessoas que estão dando os primeiros passos agora em falar com Deus, em orar e tal. Então, você podia definir um pouco a oração e que tipo de oração é essa que traz vida plena para a gente, que traz essa intimidade com Deus, por favor, mano? Primeiro a gente tem que entender, mais uma vez, que nós vivemos numa época de autossuficiência, né, onde as pessoas, elas acham que pode. Acho que elas são capazes de fazerem um mundo de coisas, né? E isso acaba trazendo alguns problemas quando a gente vive assim, né? Eu diria que é uma mentalidade falha a gente pensar dessa forma. Então, por isso que a proposta é que a gente reserve no nosso dia momentos simplesmente para falar com Deus. Se a gente olhar para a vida de Jesus, Jesus teve momentos em que ele simplesmente se separou e foi orar. Quantas vezes você vê Jesus orando publicamente? Mas a gente não vê. É verdade. Você não vê Jesus orando publicamente. Não vê, você não vê. Agora, você tem textos bíblicos que diz que ele foi para um lugar reservado, que ele foi para o deserto, né, para ter esse momento com Deus. Então, eu diria para você, reserve um momento do dia, né, para que você possa parar e ter esse momento de falar do seu jeito. Nós não estamos aqui para dizer para você, olha, é assim, é assim desse o jeito, assado, de joelho, é em pé. Não, descubra. Eu gosto de dizer sempre, descubra a melhor forma de você ter esse momento. Lembrando que nós podemos chamá-lo para nos ajudar diariamente, a qualquer momento, né? E a gente tem que lembrar que se nós temos que lembrar que não tem saída, esse é o nosso caminho, que eu não posso fazer as coisas por conta própria. Eu preciso, ou melhor, eu necessito da ajuda dele. Então, essa questão, quando eu falo de oração, eu estou dizendo desses momentos que sejam assim, de você parar, às vezes parou no carro, está dirigindo, sabe? Tem aquele momento, Senhor, olha, estou aqui, eu te amo. Expressões de adoração, expressões de gratidão, expressões de louvor, petições. Às vezes, quantas vezes eu estou no meu dia, eu lembro de uma pessoa, eu oro por ela, né? Ou às vezes uma situação a qual eu vou ter, que, por exemplo, é interessantíssimo lembrar, Milton, que antes de Jesus escolher os discípulos, o texto bíblico diz que ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Uhum. Ele passou a madrugada com o Pai para depois chamar os seus discípulos. Olha que interessante. Então, muitas vezes, antes da gente tomar uma decisão ou dar um passo, vá primeiro a Deus, vá primeiro ter esse momento com Ele, reserve esse momento e depois você vai lá tomar as suas decisões, viver as suas atividades. Então, é muito importante esses momentos, esses períodos, né? Que podem ser períodos longos. Eu não sou uma pessoa de orações longas, de momentos assim, mas eu sou uma pessoa homeopática, de doses. Diariamente eu tenho momentos, diariamente eu estou, como diria as escrituras, eu estou naquele espírito de oração, né? Espírito de oração. Eu estou orando e vigiando, vigiando e orando. O meu dia é assim. Meu dia, assim, é lógico que tem um momento do meu dia que eu paro para meditação, né, para quietude, para oração, mas o dia todo
de uma certa forma, a oração ela está presente. Seria essa dica que eu daria aí para o pessoal. A Bíblia fala em diversos tipos de oração, né? Tem várias formas, mas duas expressões do apóstolo Paulo são orai sem cessar, né? Isso. E também orar em todo o tempo. Então, assim, essa dica sua é fantástica, né? De nós cultivarmos esse hábito, né? E quanto mais nós o fizermos, mais ele vai ser natural, mais ele vai ser importante e mais vai ser. Vai deixar de ser algo religioso, né, Manga? Porque não é aquela oração de produção, não é oração de conquista, né? A oração obrigação, né? Mas é a oração. Eu me lembro que uma vez eu comentei com a pessoa: puxa vida, hoje eu não consegui ter meu tempo devocional. Cara, desencana. Isso aí não é religião, você não tem que fazer. Eu falei: não, você não entendeu nada, eu estou sentindo falta. Né? É interessante, Milton, porque o John Wimber dizia, né, que todo mundo pode jogar, né? Todo mundo pode jogar. Exatamente. Né? Todo mundo pode. Todo mundo participa da festa. Então, oração é isso, cara. Você, qualquer pessoa, qualquer momento, a gente está dentro, a gente está na festa, estamos participando. Esse acesso que nós temos a Deus, essa presença do Espírito em nós. Eu li aquele livro sobre o irmão Lourenço, Praticando a Presença de Deus, né? Isso é uma pérola, isso é uma pérola. Eu li na ETED, quando eu fiz a minha Jocum, né? Enfim, foi uma das leituras obrigatórias lá, e é aquela história do cara que está o tempo todo conectado com Deus, fazendo as coisas do dia a dia, né? Então, enquanto ele era lá o cara que lavava pratos, né, naquele convento, o tempo todo, e ele desenvolveu uma intimidade com Deus extraordinária, a ponto de que reis, né, foram até aquela cozinha para ouvir os conselhos dele, para receber as orações dele. Então, aquilo sempre ficou na minha cabeça, é a prática da presença de Deus, que tem tudo a ver com disciplina espiritual, né? Então, cara, muito bom, oração. Então, nós cultivar o hábito da oração do jeito que for mais natural, do jeito que for possível, mas ter essa coisa de incluir Deus, né? De incluir esse relacionamento de Deus no dia a dia, mas separando também tempos especiais para isso, né, Manga? Reserva o seu tempo, né? Que você acha, que você considerar que seja um momento legal para você. Razoável. Mas no dia a dia, expressões, orações de 1 minuto, né? Pílulas de oração. Perfeito. Pílulas de oração, perfeito. Eu gostei da homeopatia aí. Aí, Manga, a gente vai para uma terceira dica sua, que é ouvir. Eu acho que em alguns círculos cristãos, ouvir a voz de Deus é um princípio comum, né? Eu acho que é muito ensinado, é muito encorajado. Em outros círculos, talvez isso seja um baita de um dilema, né? Uma complicação até teológica, porque Deus só fala através das escrituras. Então, assim, tem esses dois extremos, né? Tem gente que eu até exagero, tem gente que fala, não, eu estou falando com Deus aqui a respeito de se eu tomo sorvete de chocolate ou de pistache, né, e tal, e outras pessoas no outro extremo falam, não, Deus já falou através das suas escrituras e a boca de Deus é exclusivamente as escrituras. Então, quando você fala esse ouvir de Deus, você poderia definir um pouco melhor para a gente, com a sua experiência com isso, inclusive? Eu diria o seguinte, até porque aí nós temos que entrar dentro daquilo que faz parte do movimento da Vineyard, onde nós valorizamos demais a questão do ouvir, né, de estar atento àquilo que Deus está fazendo, que Deus não parou de trabalhar e que a gente quer estar onde Ele está. Então, nós somos muito, muito ligados a essa questão de estar atento, do ouvir, né? De reservar tempo, mais uma vez a palavra, reservar tempo. Para diariamente a gente ouvir Deus. E uma forma que eu encontrei de ouvir Deus é uma prática antiga, uma prática lá do século III, né? Que começa ali no século III, depois
São Bento, ele amplia isso, que é a Lectio Divina, que é uma prática, eu diria, beneditina, né, da gente ler o texto bíblico. Mas não é ler para tentar interpretar o texto, o que o texto está querendo dizer, o que o autor, o conteúdo histórico, né, fazer uma exegese do texto. Não. É simplesmente a intenção de encontrar Deus nas Escrituras, né? Ao ler a passagem algumas vezes, você vai simplesmente buscando uma palavra que fale com você, que toque em você, né? Seria isso, muito simples, né? Eu diria que é uma maneira simples, porém profunda, de orar a Escritura, que de uma certa transcende esse processamento mental, né, de querer buscar não, simplesmente ler o texto, deixar com que o texto fale ao seu coração. E à medida que a gente cresce nesse ouvir e procurar o que o Pai, de uma certa forma, está fazendo, a gente vai se tornando cada vez mais pessoas sensíveis. Sensíveis o quê? Sensíveis à atividade do Espírito Santo. Então, através da Lectio Divina, que é muito simples, é pegar o texto, por exemplo, fica um pouquinho em silêncio, pega o texto, escolha um texto, o Salmo 23, por exemplo, versículo 1 apenas, o Senhor é o meu pastor. Você está falando de trechos bem curtos, né? Curtos. Versículos. Curtos. 1, 2, 3 versículos. 2 ou 3 versículos, tá. E simplesmente você lê calmamente. Ao ler, você lê 3 vezes, lê a primeira vez, calmamente. Aí você vai ver que algumas palavras elas vão começar a surgir no teu coração. Lê uma segunda vez, você já vai ver que essa palavra aqui talvez chamou atenção, ela vira um odor, né? Ela fica grande. E essa palavra que você vai, e aí vem a parte linda, que é de ruminar, de trazer essa palavra e deixar dentro de você, maturar dentro de você, deixar aquilo ali. E aí depois, o que você vai fazer? Você meditou nessa palavra, que eles chamam de meditatio, que é a meditação, e aí depois você vai orar. Você vai falar com Deus sobre essa palavra aqui. Sobre essa palavra. Sobre essa palavra que está aqui. Por exemplo, eu falei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez a palavra pastor seja uma palavra que te chamou a atenção. Aí você fala, Deus, eu tenho encontrado em ti um pastor, alguém que cuida de mim, né? Alguém que me direciona, E aí você pode fazer isso falando, você pode fazer isso mentalmente, você pode fazer... Eu tenho uma prática, Milton, e eu acho muito legal, que é ter um diário e escrever essa oração. Escreva essa oração. Você vai ver que depois de um tempo, quando você pegar esse seu diarinho, você vai ver, meu Deus, que experiência que eu tive nesse dia. Então, é uma forma da gente ouvir, né? Deus, ele está sempre disposto a falar. Está sempre disposto a falar, né? Interessante, porque aí acaba sendo uma combinação, né, que nos evita a gente ir para os extremos, né? De você ir para aquele extremo aonde você pode estar até confundindo a voz do seu próprio coração, né? Os seus desejos, as suas ambições ali, que é uma coisa meio... pode ser perigosa, e do outro lado você evitar também a abordagem apenas acadêmica do livro, né, da Bíblia. Especialmente nós que somos pastores, você começa a ler, daqui a pouco já vem uma pregação na sua cabeça, né, começa a surgir questões teológicas, você já vai para comentários, você vai, enfim. Mas eu achei muito legal, né, essa coisa da combinação, a Lectio Divina, a leitura divina, né? Essa combinação de você trazer, através da palavra de Deus, um momento singular ali de você ouvir o que Deus quer te dizer e você resolver de volta comunicar com ele. É meio que uma combinação mesmo, né? De oração e leitura. Cara, isso é muito legal. Isso tem séculos, né, de história, né, na história da igreja, né? Foi interessante, porque quando você falou para eu
dividir com vocês, né, essas 5 dicas, eu fui atrás de alguns textos bíblicos. E esses textos bíblicos, eles agora, essa semana, provavelmente serão os textos que eu vou parar para fazer esse momento, sabe? De Perfeito. ler, sabe? De ler, deixar ele no meu coração, porque eles falaram comigo. É impressionante, né? Como eles falaram no meu coração. Ô, Manga, assim, para quem vai começar essa prática, né, de ouvir e esse exercício da Lectio Divina, né, uma primeira leitura, lê 3 vezes, deixa o texto chamar a atenção, ora para Deus, né, contempla, enfim, essa prática muito simples que você acabou e muito profunda. Você acha que o livro dos Salmos seria uma boa opção para quem está começando? Sim, sim, sim. E ainda mais, eu diria, hoje a gente tem muita facilidade. Tente buscar algumas versões mais contemporâneas, né? Por exemplo, você tem a Bíblia na linguagem de hoje, você tem a Bíblia Viva, você tem a Bíblia Mensagem, né? Eu estou lendo agora uma nova versão transformada, que é uma Bíblia muito legal, muito legal. O próprio NVI também, né? NVI já foi um passo Já foi um significativo, né? passo. Então você vai encontrar o texto, ele está mais palatável até, né? Com a linguagem. E isso para o coração, cara, é muito bom. Então, comece nos Salmos, né? Você tem salmos Excelente. Então, belíssimos. primeira dica, se aquietar, parar, né? Reservar o tempo. Segunda, cultivar essa prática da oração constante, separando tempos especiais, mas incluindo a oração no dia todo, em tudo que a gente faz. As pílulas de oração, né? E o terceiro, separar um tempo com a palavra de Deus, mas este não é um momento de estudo, é um momento de se envolver com as palavras, com a presença, né, de Deus naquele momento. A Lectio Divina, uma dica fantástica. Aí nós vamos para gratidão, Manga. Então, uma pessoa que deseja, que almeja ter uma vida espiritual plena, cultivar essa paz interior, esse coração sereno, tranquilo, no meio de tantas tempestades, né, que estão acontecendo ao redor. Você menciona aqui que a gratidão é importante. Então, é um olhar diferente, Manga? É olhar de forma diferente para a vida, para si mesmo? Como é que é isso? Sim, sim, sim. Até porque a gente está vivendo, nós estamos em meio a uma pandemia, né? Então, são coisas que fazem com que você não consiga ter muita gratidão. Na verdade, você está com muita raiva. Tem muita gente muito raivosa. Muita frustração, né, Manga? Muita frustração, né? Muita perda. Então, a gratidão, nesse momento, ela se esquiva. É por isso que eu estou trazendo ela para a importância da vida espiritual, né? E, Milton, nesse aspecto aqui, eu quero trazer a forma mais prática possível, tá? Por exemplo, acorde já com gratidão. Acordar já com palavras de agradecimento, né? Já acorde, e você vai ver que já os outros exercícios aqui, as outras, elas já vão por fluir. Exemplo, já vão fluir. Você já está acordando falando, Deus, obrigado. Mais um dia da tua bondade, do teu cuidado, do teu amor. Que bom, eu estou vivo, eu pude dormir, tem uma cama aqui. Já deixar com que essa energia positiva. Essa linguagem às vezes assusta as pessoas, né, mano? Quando você fala de energia e tal, galera. Pô, isso é coisa da nova era, não é isso que o povo falava? Mas é uma experiência com Deus transformadora, né? Você está vendo que Deus está presente, Deus não está, Deus está muito presente, né? Outra coisa, mantenha um diário de gratidão.
tenta escrever, não, por isso que eu estou dizendo, o diário é uma coisa muito legal. É você escrever, olha, hoje eu tô grato por isso, 5 coisas pelas quais você está grato. Escreve, né? Ao invés de você ficar escrevendo coisas ruins, escreva o quanto que você está grato, né? Outra coisa. Manga, desculpa, vou fazer só um parênteses. Você mencionou algumas vezes escrever, antes que eu perca esse pensamento aqui. Sim. Você mencionou escrever várias vezes, acho que em todos os itens você mencionou escrever. Escrever ajuda a gente a processar melhor, a concentrar melhor a nossa atenção. Você acha que a grande virtude de escrever é essa? E tem mais. Você não precisa, por exemplo, eu tenho aqui um diário de papel, né? Mas você pode, por exemplo, hoje você pode ter um diário digital. Né? Você tem aplicativos onde você pode, ou no próprio laptop, você abre uma pasta só para escrever, pode jogar na nuvem, enfim. Perfeito. Desculpa a interrupção, mas é que eu achei importante a gente destacar isso. Você vinha falando de nós escrevermos motivos de gratidão, que essa é uma prática legal. Sim. Outra coisa que eu estou dizendo que são coisas que eu pratico, né? Tá. Não, mas a conversa é essa mesmo. Tenha o hábito de agradecer. Sempre. Alguma pessoa fez algo, muito obrigado aí, valeu, hein? Poxa, que bacana, obrigado. Na internet, por exemplo, quando você está terminando uma conversa de WhatsApp, obrigado, um abraço. Sempre ter esses gestos de agradecimento. Eu acho que esse hábito do agradecer, ainda mais hoje nas mídias sociais, por exemplo, eu posto algumas coisas na internet e as pessoas fazem comentários. Sempre eu vou lá, falo, poxa, que legal, obrigado por você ter dito isso. Né? Sempre esse hábito do agradecer. Manga, onde a gratidão é presente. Você acrescentou um negócio novo aqui para mim, porque quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós pensamos muito na questão eu e Deus. Você falando sobre gratidão, assim, o meu primeiro pensamento é a minha gratidão a Deus, que eu sei que é o principal aqui, mas você acrescentou esse ponto de agradecermos às pessoas, aos outros, né? Enfim, nós temos uma atitude de gratidão também em relação às pessoas. Cara, achei isso fantástico, porque faz parte, né, do coração grato, né? Isso aí. E isso se tornar um hábito, entendeu, Milton? Isso se tornar um hábito. Você vai ver que a sua vida... E a sua vida, cara, você vai ver que para você, isso vai fazer um bem, cara. Você vai se sentir muito mais leve, sabe? Muito mais... a doçura da vida, ela vai te abraçar. É impressionante. Eu não sei se procede isso, né? Eu vou chutar aqui. Eu li algo uma vez que a expressão obrigado que nós usamos em português, na verdade, o sentido dela seria o seguinte: você fez algo por mim, agora eu me sinto obrigado a fazer algo de volta para você. Cara, eu achei esse conceito fantástico, que é diferente disso em outras línguas. Né? Então, por exemplo, Manga, obrigado por ter aceitado o meu convite. O que eu estou dizendo é o seguinte, Manga, porque você aceitou o convite que eu fiz para você, eu me sinto obrigado a aceitar qualquer convite que você fizer para mim ou em qualquer outra circunstância que você precisar da minha ajuda ou da minha pessoa, eu estou à sua disposição. Cara, eu acho isso maravilhoso, né? Lindo. Genial. É óbvio que nós entramos no obrigado meio piloto automático, né? Mas eu ensinei isso para os meus filhos, né? E volto mesmo para quando você fala obrigado, é isso que você está falando. Então você reconhece a importância, a beleza, a grandeza daquilo que a pessoa fez por você, e você responde dizendo: olha, eu acho isso tão importante que eu me sinto obrigado agora a devolver o favor. Eu nem sei se isso procede, mas se não proceder, cara, tá valendo. Tá de bom tamanho. Não é?
Realmente, cara, cultivar um coração agradecido faz muita diferença. Vai fazer bem para os relacionamentos também, né? Verdade, Você verdade. estava falando, eu me lembrei, eu tive uma semana doida, né? Tem aquele filme Dia de Fúria, acho que é, Michael Douglas, o cara se atirando no mundo inteiro. Eu tive uma semana, assim, a semana anterior foi muito complicado, o Matheus, eu sou pai, mãe aqui, né, além de todas as outras coisas que eu faço para fora. Mas o Matheus quebrou o dedo, né, de uma forma complicada aqui, o dedinho dele, hospital, noite no pronto atendimento, e depois cirurgia. Aí, alguns dias depois, o Miguel bateu o carro, né, ficou sem o carro, e ficamos com o carro. Enfim, sabe aquela semana, entre muitas coisas. Mas, cara, eu assustei com a minha reação. Eu disse isso para algumas pessoas. Porque esse sentimento de gratidão veio forte no meu coração, sabe? A gratidão, assim, de enxergar mesmo em situações difíceis, como é que eu meu, graças a Deus, eu tinha um plano de saúde para que o Matheus pudesse ter um bom atendimento. Graças a Deus não foi nada grave. Deus, obrigado, porque o Miguel bateu o carro, mas o carro tinha seguro. Ele não se machucou, não machucou ninguém. Nós temos um outro carro, então a gente pode, né, compensar. E assim, eu passei a semana super bem, cara. Eu assim meio que até assustei comigo, sabe? Mas é dentro desse espírito, né, de você encontrar gratidão, motivos de gratidão ao redor de tudo que está acontecendo, né? É isso, é isso aí que você está colocando. Porque senão a vida Muda, fica né? azeda. Senão a vida fica azeda. Vida fica azeda, é isso mesmo. É, Porque, cara, tem pessoas que azedam a vida da gente, não tem? Meu, você bate um papo com a pessoa, tudo só manda para baixo, pelo amor de Deus. Então, assim, cara, gratidão, muito bom. E por último, Manga, assim, a quinta, fantástico tudo que você colocou aqui. Generosidade. Então, algo que vai produzir essa vida pacífica, centrada, cheia de Deus, é você ter uma atitude generosa. E aí, Manga, o que é isso, cara? Mais uma vez, as minhas dicas são extremamente práticas, né? Por exemplo, comece a prestar atenção às necessidades ao seu redor. Só isso. No seu dia, preste atenção às necessidades e tente ter gestos generosos, que é o que eu chamo de gestos abençoadores. Abençoadores. Tente no seu dia ter gestos abençoadores. Por exemplo, em casa, toma o seu café, você está vendo que a louça está lá meio... Lave a louça. Lave a louça. Lave toda a louça. Não lave só a sua xícara, lave toda a louça. Então, são gestos abençoadores no seu dia a dia. Às vezes você encontra uma pessoa, por exemplo, a gente está muito hoje voltado para essa questão do quem está em situação de rua, então leva para tomar um café, leva uma marmitex, gestos abençoadores, né? E outra coisa dentro desse aspecto, e aí eu termino, Milton, viva uma vida mais simples. Viva uma vida mais simples, né? No sentido de que dê mais, doe mais. A generosidade nos leva a pensar diferente nesse aspecto, né? Porque o oposto da generosidade está muito ligado a isso, a posse, né? Ao que é meu, ao que eu tenho, a minha vida, o meu horário, né? O meu corpo. Eu acho que né? O oposto está dentro do que a sociedade ela vende para gente, que é a fama, a riqueza e a exposição. A gente vive num mundo que nos leva a isso, né? A sermos famosos. O egocentrismo, né? Então, eu diria que a generosidade ela vem como uma ferramenta ou uma atitude espiritual para reverter isso, para trazer você para uma outra linha de atitude, de coração, de envolvimento e de relacionamento. Eu vou lidando com a atitude do meu coração, né? Vou gerando no meu coração uma atitude
mais humilde, mais dedicada, mais Isso. voltada para o outro e para Deus. Você estava falando, eu me lembrei de um amigo, nós recebemos. Você lembra do Mark Mars, né? Que veio Sim, da sim, Vineyard da Irlanda para cá, falando sim, sobre sim. cura nas ruas e tal. Eu não sei se. Na vez que ele veio para cá, acho que nós não nos encontramos, eu e você, naquela época. Mas ele trouxe um estagiário, né? Alguém que estava fazendo uma internship lá com ele. E, inclusive, esse menino é da Vineyard, o pai dele é diretor da Vineyard lá na Nova Zelândia agora. E um garoto novo, 20 e poucos anos, né? E ele ficou o tempo todo com a gente e tal. E teve um dia que nós fomos almoçar, levamos eles para. Saímos da rua, fomos almoçar num restaurante ali no centro de Bauru. E quando nós estávamos lá, ele estava nós entramos na fila, aí chegava alguém, ele deixava a outra pessoa passar na frente. Aí chegava outra e deixava a outra pessoa passar na frente. O nome dele é Benjamin. Eu falei, Ben, legal, cara, muito generoso da sua parte, mas, velho, nós precisamos sair daqui hoje. Desse jeito, nós vamos passar o dia aqui, porque todo mundo passa na frente. Ai, desculpa e tal. Aí tinha uma pessoa, um casal sentado, e ele pegava, a mulher estava lá, ele dava tchauzinho para ela, falava assim, Deus te abençoe, mandava abrir. Eu falei, cara, vai devagar, aí você vai dar problema. Mas assim, às vezes a generosidade pode ser até mal vista. Mas aí, o que me chamou mais a atenção, acho que foi legal pra caramba, nós terminamos de almoçar, aí tem uma suqueria lá do lado, fomos lá, compramos um suco. Né? E ele falou, não, eu vou pagar. Eu quero pagar o seu suco. Já uma atitude generosa, né? Eu que sou anfitrião, ele falou, não, eu quero pagar para você. Nós estávamos em 2, falou, me dá 3 sucos, ele pediu. Eu falei, Bento, somos só nós 2. Ele falou, não, por favor, você pode me dar 3? Pagou os 3, eu já vou te explicar. Ele falou, eu tenho o hábito de sempre comprar algo a mais para que eu possa doar. Aí nós recebemos os 3 sucos, ele pegou um dos sucos, ele olhou para aquele restaurante, né? E é um self-service. Ele atentou para uma pessoa, ele foi na direção daquela pessoa e falou: olha, eu trouxe esse suco aqui, é um presente. Eu tive que traduzir, porque ele não falava português. É um presente que eu trouxe aqui para abençoar o seu dia. Para dizer para você que Deus te ama. É um presente. Cara, que atitude fantástica, né? De nós pensarmos, você estava falando, né? Pensarmos assim, como é que eu posso proativamente abençoar outros? Mas eu confesso, a pessoa ficou cismada, velho. A hora que a pessoa olha assim e fala, isso aqui deve ter algum problema, vai me dar uma dor de barriga. Ninguém dá nada para ninguém, né? Porque o nosso mundo não é generoso, né, Manga? Não é, não é. E uma das coisas que a gente aqui, né, eu tenho ensinado é as crianças a terem gestos abençoadores, né? Então sempre eu falo para elas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um chocolate, vamos levar para tal pessoa, vamos dar esse chocolate para. Então sempre assim a gente, às vezes eu vejo aqui algumas falam, esse aqui é um gesto abençoador. Excelente, excelente. Cultivando isso já nos mais novos, né? De serem gratos, né? De terem isso como tanto a gratidão como a generosidade. Tem que fazer, por exemplo, o cristianismo, né? O cristianismo é uma religião onde a generosidade ela é muito presente, né? Foi isso Deus que fez amou. foi isso que fez com que a igreja avançasse, né? Foram atitudes. Deus amou o mundo e deu, né? Deu. Isso. Um Deus deu generoso. Seu filho. Um Deus generoso. E na história do cristianismo é isso, né? Os lugares onde. Eu lembro do Gary Best ensinando pra gente aqui, acho que intervinha, que ele teve aqui, falando que os momentos de maior crescimento da igreja ao redor do mundo foram as grandes tragédias mundiais, Sim. onde a igreja foi na direção, né, dos perdidos, dos doentes, dos pobres, dos necessitados. Então, a hospitalidade foi uma das maiores ferramentas usadas por Deus para que a igreja avançasse. A história diz que o imperador Juliano se incomodou, tamanha foi a incomodação dele, porque ele viu que os cristãos
eles ajudavam, eles cuidavam das pessoas, e isso fazia com que eles crescessem. E ele falou, eu vou fazer isso. Então ele, o imperador, O imperador. eles não podem ser melhores do que a gente. Eles não podem. Eles não podem ter esse tipo de atitudes transformadoras, generosas, abençoadoras. Eu vou fazer isso também. E não conseguiu. Não conseguiu. Dessa atitude dos cristãos nasceram as escolas, né, o sistema educacional, né, que a partir de escola dominical, as santas casas, né, os hospitais, enfim, é isso. Manga, cara, obrigado demais. Ó, quietude, oração, ouvir, gratidão e generosidade. Então são as dicas aqui se você quer cultivar uma vida espiritual plena, uma vida de paz interior, de relacionamento íntimo com Deus, 5 práticas que o Manga trouxe para a gente de uma forma super acessível, né? Essa foi a escolha. A ideia aqui não era fazer tratados teológicos, estudos bíblicos a respeito do assunto, era bate-papo, conversar mesmo. E todas elas, no fundo, elas acabam nos conduzindo a nós lidarmos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa autossuficiência, né? E nós nos conectarmos, abrirmos espaço para Deus na nossa vida. Mas, Manga, eu queria terminar fazendo uma pergunta para você, né? Eu acho que isso é muito significativo, inclusive a partir de tudo. Deu um tilt aqui, na cápsula do tempo, quem é Jesus para você? Olha, Jesus para mim foi a pessoa que simplesmente me acolheu, que simplesmente me amou e me trouxe para junto dele. Nós acabamos de falar de generosidade, foi alguém extremamente generoso, com gestos os mais abençoadores possíveis. Essa foi a pessoa que me trouxe, né, para estar com ele e para caminhar. E eu diria que essa é a forma como eu enxergo Jesus e o significado dele para a minha vida. Seria isso. O Filho de Deus que nos trouxe para casa de volta, né? Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Manga, muito obrigado. Generoso demais da sua parte oferecer esse tempo para a gente. Obrigado por poder nos apontar em direções tão importantes. Eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para muita gente. Né? Legal. Que Deus te abençoe você, a Pita, os meninos, a Vineyard no Rio de Janeiro. Um abraço nosso aqui de Piratininga. E obrigado por tudo que você tem se disposto a fazer pelo movimento aqui no Brasil. É uma alegria, um privilégio poder ser parceiro seu no ministério, viu? Amém. Valeu, Vitão. Beijo aí para todo mundo. Deus te abençoe. Um abraço.